Olá! A aula de hoje é sobre análise combinatória, princípio fundamental da contagem. A análise combinatória, ela tomou forma a partir do século XVII, partindo de quem? Do francês Blaise Pascal, e ela foi complementada por Fermat, Leibniz e Wallace. Ela surgiu mediante a necessidade de entender e calcular a probabilidade de um jogo de azar. Quem imaginaria, né, que essas grandes mentes mostrariam cientificamente a demonstração da análise combinatória a partir de um passatempo, né, alguma coisa tão fútil? Pois bem, a necessidade de calcular o número de possibilidades existentes nos jogos gerou o estudo dos métodos de contagem. Isso permitiu desenvolver métodos que permitiram contar de uma forma indireta o número de elementos de um conjunto, e estando esses elementos agrupados sob certas condições. Então, o que é a análise combinatória? É uma parte da matemática que estuda os agrupamentos de elementos sem precisar de enumerá-los. Então, a partir desse assunto, né, a origem desse assunto, ela está ligada, como já disse, ao estudo dos jogos de azar, como lançamento de dados, jogos de cartas e etc. Atualmente, a estimativa de acertos em jogos populares como loteria esportiva, loto, loteria federal e etc., além de utilizações mais específicas como confecções de horários, de planos de produção, de números de placas de automóveis, né, números de telefones e assim por diante, estão ligados aí ao estudo de análise combinatória. Princípio fundamental de contagem, ou princípio da multiplicação. O que é o princípio fundamental da contagem ou princípio da multiplicação? Considere a situação. Então, eu tenho uma lanchonete que vende uma promoção de lanche a um preço único. No lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidos 3 opções de sanduíches. Quais são eles? Hambúrguer especial, sanduíche vegetariano e cachorro-quente completo. Aí eu tenho como opção de bebida, tem 2 tipos, o suco e o guaraná. E de sobremesa tem 4 opções, tortinha de cereja, tortinha de chocolate, tortinha de morango e tortinha de baunilha. Considerando todas as opções que foram oferecidas aí no cardápio, de quantas maneiras um cliente pode escolher o seu lanche? Lembrando que no lanche vai ter o sanduíche, vai ter uma bebida e vai ter uma sobremesa. Vamos lá? Podemos começar a resolução do problema apresentando o que? A árvore das possibilidades, ou o diagrama de Venn. Então, começamos lá. Eu tenho os 3 tipos de lanches. Aí eu tenho 2 tipos de bebidas. E eu tenho 4 tipos de docinhos. Então, eu vou pegar o primeiro tipo de lanche. Ele pode ser colocado com o quê? Com uma bebida ou com a outra bebida. Aí, esse mesmo lanche que vai com essa bebida pode ir com quantos docinhos? Pode ir com 4 docinhos. A mesma coisa, ó, né? O hambúrguer com o guaraná e com os 4 tipos de docinhos. Então, se você observar, então quantas opções você já teve aqui, ó? Só para o hambúrguer. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você teve até agora 8 opções de lanches, incluindo um sanduíche, uma bebida e um docinho. Agora a gente vai para o segundo tipo que a gente tem. Esse segundo tipo, ele pode ir ou com guaraná ou com suco, né? Ou com suco ou com guaraná. E a mesma coisa, cada um deles pode ter um tipo de docinho. Então, mais quantas maneiras a gente tem? Mais quantas opções que a gente tem aqui? Mais 8. Então, 8 que eu já tinha com mais 8, 16. E aí, por último, o outro tipo de lanche que é o cachorro-quente. Ele pode ir com quem? Com suco ou com guaraná. E aí, se ele vai com suco, ele pode ir com cada um dos docinhos, né? Cada uma das tortinhas. Então, mais quantas opções a gente obteve aqui, indo com o suco e indo com o guaraná? Mais 8 opções. No total, quantas são as opções ou quantas são as combinações possíveis que a gente tem
para que essa pessoa possa escolher? 8 mais 8 mais 8 é igual a 24. Então, contando os tipos diferentes de lanches que a gente pode escolher, identificamos que existe 24 combinações possíveis. Mas tem uma maneira mais fácil de fazermos isso ao invés de árvore das possibilidades, né? Ou o diagrama de Venn, como nós fizemos aqui? Tem. Podemos resolver o problema usando o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo. Basta a gente fazer o quê? Multiplicar o número de opções de sanduíches pelo número de opções de bebidas pelo número de opções de sobremesa. Quantas são as opções de sanduíche? 3. Quantas são as opções de bebida? 2. Quantas são as opções de sobremesa? 4. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Portanto, temos 24 tipos diferentes de lanches para escolher na promoção. Então, podemos fazer pela árvore das possibilidades ou diagrama de Venn, como nós costumamos chamar, ou podemos fazer pelo princípio multiplicativo, que é bem mais rápido. Vamos para o segundo exemplo. Considere a seguinte situação. Uma menina deseja vestir-se com uma blusa e uma calça, e ela dispõe de 2 blusas e 3 calças diferentes. O esquema a seguir representa as possibilidades de escolha da menina, então nós vamos fazer pelo diagrama de Venn, ou pela árvore das possibilidades. Então, eu tenho aqui 2 tipos de blusa, a blusa branca e a blusa laranja. E aí, ela tem a calça verde, a calça preta e a calça azul. Então, ela pode pôr a blusa branca com a calça verde, a blusa branca com a calça preta e a blusa branca com a calça azul. Até agora, ela se vestiu de quantas maneiras? 3. Aí, ela tem a blusa laranja. A blusa laranja pode ir também com a calça verde, com a calça preta ou com a calça azul. De quantas maneiras ela se vestiu? Ela tinha usado até agora 3 maneiras, né? Ela tinha tido 3 opções. Agora ela teve mais 3 opções. No total, quantas opções ela tem para se vestir com as 2 blusas e as 3 calças diferentes que ela tem? 6 possibilidades, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazendo isso pelo princípio multiplicativo ou pelo princípio fundamental da contagem. Quantas blusas ela tem? 2. Quantas calças ela tem? 3. Então, 2 vezes 3 é igual a 6 possibilidades de se vestir. Exemplo 3. Existem 3 linhas de ônibus ligadas à cidade A, à cidade B e outras 4 ligando a cidade B até a cidade C. Uma pessoa deseja viajar da cidade A até a cidade C, passando pela cidade B. De quantos modos diferentes a pessoa poderá fazer essa viagem? Então, nós temos aqui, ó, a cidade A, a cidade B e a cidade C. Da cidade A para a cidade B, a gente tem 3 linhas de ônibus, ó, 1, 2, 3. Da cidade B para C, a gente tem 4 linhas, 1, 2, 3, 4. De quantas maneiras diferentes eu posso fazer essa viagem? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, essa primeira com essa, ou essa primeira com essa, essa primeira com essa, ou essa primeira com essa. Até aqui eu já tive quantas maneiras? 4. Eu posso fazer a mesma coisa com essa e com essa, ou seja, eu vou ter quantas maneiras diferentes? 4 mais 4, que eu vou ter 4 aqui de novo com esse, e depois com esse eu vou ter mais 4. 4 mais 4 mais 4 é igual a 12. 12 possibilidades diferentes, ou 12 caminhos diferentes para fazer a minha viagem. Agora, pelo princípio multiplicativo é muito mais fácil. Da cidade A até a cidade B, quantas opções eu tenho? 3. Da cidade B até a cidade C, eu tenho quantas opções? 4. Então, só multiplicar. 3 vezes 4 é igual a 12 modos diferentes de fazer essa viagem essa pessoa tem. Exemplo 4. Uma moeda é lançada 3 vezes. Então, eu tenho uma moeda, eu vou lançar essa moeda 3 vezes. Qual é o número de sequências possíveis de cara e coroa? Indicamos por C, cara, e por K, coroa. Então, nós vamos começar pelo diagrama de Venn, diagrama da árvore, ou árvore das possibilidades. Primeira coisa, eu tenho o primeiro lançamento. Primeiro lançamento pode ter cara ou coroa.
Quantas opções? 2. No segundo lançamento, também pode ter cara ou coroa. Também tenho 2 opções. E no terceiro lançamento, eu também posso ter cara ou coroa. Também tenho 2 opções. Porém, em cada uma delas, eu posso ter cara ou coroa novamente. Então, vamos supor que eu fiz o primeiro lançamento e deu cara. Se deu cara, no segundo lançamento, pode dar cara ou coroa. Vamos supor que deu cara no segundo lançamento e no primeiro. Aí o terceiro lançamento pode ser cara ou coroa. Vamos supor que deu cara. Então, olhando aqui, eu vou ter cara no primeiro lançamento, cara no segundo lançamento e cara no terceiro lançamento. Então, essa é uma possibilidade. Ou ainda, poderia ter dado cara no primeiro lançamento, cara no segundo lançamento e coroa no terceiro lançamento. Então, essa é uma outra possibilidade. Mas eu poderia ter tido cara no primeiro lançamento, coroa no segundo lançamento e cara no terceiro lançamento. Essa é uma terceira possibilidade. Eu poderia ter tido ainda cara no primeiro lançamento, coroa no segundo lançamento e coroa no terceiro lançamento. Essa é uma outra possibilidade, a quarta possibilidade que eu tenho. Mas imagina que no primeiro lançamento não começou com cara, começou com coroa. Então, ele pode ter no segundo lançamento ou cara ou coroa. E no terceiro lançamento, ou cara ou coroa. Então, se no primeiro teve coroa, e no segundo teve cara, e no terceiro teve cara, essa é uma outra opção. É a quinta opção que eu tenho até aqui. Imagine que no primeiro foi cara, coroa. No segundo foi cara, e no terceiro foi coroa. É uma outra opção. Quantas eu tive até aqui? 6. Imagine que eu tenha tido coroa no primeiro, coroa no segundo e cara no terceiro. Essa é uma outra opção. Ou ainda, imagina que eu tivesse coroa no primeiro, coroa no segundo e coroa no terceiro. Essa é uma outra e oitava opção. Então, quantas opções eu tenho aqui no total ao lançar uma moeda 3 vezes? 8 opções. Então, são 8 sequências possíveis para esse lançamento dessa moeda 3 vezes. Como que eu poderia representar isso pelo princípio multiplicativo? No primeiro lançamento pode ser cara ou coroa, 2 opções. No segundo lançamento, pode cair cara ou coroa, 2 opções. E no terceiro lançamento, cara ou coroa, 2 opções. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8 sequências possíveis. Então, aqui está pelo diagrama da árvore e aqui está pelo princípio multiplicativo. Exemplo 5. Os números 342, 335, 872 e 900 são, entre tantos outros, números de 3 algarismos. Entre esses exemplos, os números 342 e 872 não repetem algarismos, contrariamente ao que ocorre, por exemplo, com os números 335 e 900. O sistema de numeração decimal ele é formado por quais algarismos? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os algarismos que usamos para formar qualquer número. Pergunta A. Quantos números de 3 algarismos podemos escrever? Então, eu quero números de 3 algarismos, que tenha unidade, dezena e centena. Quantas opções de algarismos eu tenho para colocar aqui na centena? Aí vocês vão me dizer, 10. Não é 10. Por quê? Porque se eu usar todos eles, o 0 pode vir aqui. Se eu colocar o 0 aqui, o algarismo que está aqui na centena, valendo 0, não tem valor. Então, vai se tornar um número de 2 algarismos. Então, não posso usar o 0. Posso usar qualquer um dos outros números, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9? Posso. Então, quantas opções eu tenho para colocar na casa da centena? Eu tenho 9 opções. Agora, quantas opções eu posso usar aqui na casa da dezena? Quais são os algarismos que eu tenho disponíveis? Todos esses. Quantos são eles? 10. Por quê? Porque não tem problema se eu vou repetir algarismo.
tá? Então, eu posso usar qualquer um deles. Aí, na dezena, posso usar também qualquer um deles. Então, eu também tenho 10 opções, tá? Eu posso usar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Então, quantos números de 3 algarismos a gente pode escrever? Pelo princípio multiplicativo, quantas opções eu vou ter? 9 vezes 10. 90, 90 vezes 10, 900 números. Agora, olha a pergunta B. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos escrever? Olha a palavra que apareceu aqui, distintos. O que significa isso? Que não pode repetir algarismo. Então, agora eu vou ter que pensar muito bem na hora de ver quantas opções eu posso colocar na unidade, na dezena e na centena. Então, na centena, quantas opções de algarismos eu posso usar? Posso usar os 10 algarismos do nosso sistema de numeração? Não. Por quê? Porque eu não posso começar com 0. Se eu começar com 0, não vai ter valor aqui na minha centena. E aí vai tornar-se um número de 2 algarismos. Então, o único que eu não posso usar aqui é o 0. Posso usar qualquer um deles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, eu tenho quantas opções para usar na centena? 9. Aí, na dezena. Ah, é 10. Não. Por que não? Porque agora são algarismos distintos. Vamos supor que você usou o algarismo 1. Então, elimina o 1 daqui. Quantas opções sobraram para você usar aqui na dezena? Sobrou o 0, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, sobraram somente 9 opções. Então, 9 algarismos que você pode usar aqui na dezena. E na centena? Então, ó, imagina, você já usou um na centena, já usou um na dezena. Agora, na casa da unidade, quantos algarismos você tem como opção para usar aqui? 8. Por quê? Imagina que você usou o 1 na centena, né? Essa é uma opção. O 0 na dezena. Se você usou o 1 na centena e o 0 na dezena, você vai eliminar, porque você não pode repetir algarismo. Então, sobrou quem para você usar na unidade? O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Ou seja, sobraram 8 possibilidades, 8 algarismos para você colocar aqui na casa das unidades. Então, quantos são os números de 3 algarismos distintos nós podemos escrever? 9 vezes 9 vezes 8, que é igual a 729 números. Olha a pergunta C. E se todos começarem pelo algarismo 1 e os algarismos puderem ser repetidos? Então, agora, ele disse que tem que, obrigatoriamente, na casa da centena, começar com 1. Se tem que começar com 1, quantas possibilidades você tem para pôr aqui na centena? Uma. Na dezena e na unidade, vamos lá, ele falou que os algarismos podem se repetir. Se pode se repetir, eu posso usar qualquer um deles na dezena? Posso usar o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Então, quantas opções eu tenho? 10. E na unidade? Mesma coisa, porque eu posso repetir número, posso usar qualquer um deles. Então, eu também tenho 10 opções na unidade. Portanto, quantos são os números que eu tenho de 3 algarismos que começa com 1 e pode ser repetido? 1 vezes 10, que é igual a 100 números. E se todos começarem por 1 e os algarismos não puderem ser repetidos? Então, começa com 1, na centena 1, ou seja, só tem uma possibilidade. E não podemos repetir algarismos. Se eu não posso repetir algarismos, se eu já usei o 1 na centena, porque ele vai começar com 1, eu posso usar o 1 aqui na dezena? Não. Eu posso usar quem? O 0, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Então, eu tenho quantas opções? 9 opções para colocar aqui na dezena. Aí, eu já usei o 1 na centena, porque ele está fixo. E aqui na dezena, vamos supor que eu usei o 0. Um exemplo. Se eu já usei o 1 aqui e já usei o 0, sobrou quem para eu usar na unidade? O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Ou seja, sobraram 8 algarismos para usar aqui na unidade. Então, quantos são os números de 3 algarismos que começam com 1 e não podem ser repetidos? 1 vezes 9 vezes 8, que é igual a 72 números. Tudo bem? Espero que tenha ajudado. Se você gostou dessa aula,
dê um like, se inscreva lá no nosso canal. Obrigada.